Como dois gêneros meio difíceis de se relacionar funcionam com o público. Como um filme de super-heróis pode ser um filme de terror. Como esses dois públicos diversos podem se juntar. Simples, faça um filme de um anti-herói. Aconteceu recentemente com o Hellboy e o Homem Torto, que eu respeito por ter tentado, mas sinceramente não foi. Mas também meio que já tinha acontecido com outro personagem muito querido nas histórias de super-heróis, o Constantine, com seu filme de 2005, que apesar de não ser exatamente um filme de terror, ele tem pitadas de horror ali durante a sua história. E mesmo não sendo um filme excelente, tem suas cenas memoráveis e eu acho um filme bem divertido. Mas vamos deixar as opiniões para depois, porque agora nós vamos falar da história do filme. Então pega na minha mão e vem comigo ver a história de Anjos e Demônios. O filme inicia com uma cena no México à la Emília Pérez, bem clichê mesmo, o típico filtro amarelo e tudo mais. Quem pegou, pegou. Então que um homem acaba achando em um buraco no meio do chão uma adaga que parece possuir ele instantaneamente, parecendo que algo deu uma missão para ele e nem mesmo a morte pode pará-lo. Temos então agora uma família, onde sua filha está literalmente subindo pelas paredes. Ela parece possuída. E como medida emergencial, elas contatam um homem que diz conseguir expulsar esse demônio. E quem é ele? John Constantine. Ele chega então fumando seu querido cigarrinho e encontra a moça amarrada. E nesse momento, ao perceber que o caso é mais grave do que ele pensava, pede um espelho. E aqui temos a cena mais memorável desse filme, na minha opinião, onde ele coloca o espelho em cima da moça possuída e ali o espelho revela o demônio. E além disso tudo, ele parece estar querendo atravessar para este mundo, o que segundo esse filme não é possível. Não é possível um demônio atravessar para este mundo, isso é meio que impossível nesse filme, guarda essa informação. Mas então, após ser revelado o demônio, eles jogam o espelho pela janela, mandando esta coisa de volta para o inferno. Depois de expulsar, nós vemos que o John está com problemas respiratórios e ao fazer um exame, recebe a notícia de que tem pouco tempo de vida. E o que mais preocupa o Constantine, ele tem passagem certa para o inferno. E por não conseguir mudar isso, nem sequer apelando para Gabriel, sim, o anjo Gabriel, ele apela, mas o anjo diz que ele tá ferrado, e é isso mesmo. E ainda recebe a notícia bastante reconfortante de que a sua alma, próprio Satã, viria buscar pessoalmente, já que meio que ele mandou muitos amigos do Coisa Ruim de volta para o inferno, isso mesmo. E sem esperança, ele continua fumando seu cigarro e andando por aí junto com seu aprendiz, o Chess. E ainda sabendo que a sua passagem de ida já tá comprada, ele tenta continuar ajudando a humanidade. E ele vai em busca de ajuda, justamente porque, como eu falei, os demônios estão tentando passar para este mundo usando pessoas como portais, possuindo elas e depois passando por este corpo. E esses casos de possessão estão ligados aparentemente a uma jovem detetive chamada Angela, que pouquíssimo tempo atrás perdeu a sua irmã gêmea, aparentemente no caso de autofalecimento. Mas pela ligação que a Angela diz ter, ela não acredita que a sua irmã tiraria sua própria vida. E por sentir algo mais sobrenatural, se é que vocês estão me entendendo, ela decide então falar com John Constantine, e ele mesmo, sem acreditar nela, sente algo na moça e começa a conversar com ela, fazendo algumas revelações da história real da humanidade, segundo esse filme, obviamente, dizendo que Deus e o diabo fizeram um acordo. Os dois não teriam nenhum contato com os humanos, apenas influenciariam ele para ver quem venceria de acordo. E aqui, ela não acredita, mas eles têm a prova viva quando são atacados por demônios no meio da rua, provando que de fato eles estão tentando passar para a Terra. Aliás, tentando não, se eles estão aqui, eles estão conseguindo. E agora, com provas, Constantine decide verificar se de fato a irmã da Angela cometeu ou não o ato de se autofalecer, porque os demônios não estavam em busca dele, estavam em busca dela. Ou seja, tem alguma ligação aí, tem um trelelê por trás dessas coisas que estão acontecendo. E como ele teria certeza se a irmã da Angela cometeu o suicídio ou não? Simples, na verdade, muito simples, visitando o inferno, já que o suicídio é um pecado mortal. Então, ela automaticamente iria diretamente lá pra baixo, pegar uma saunazinha com coisa ruim. Então, ele faz um ritual e vai pra casa do Tino, que é um lugar
quente como se fosse a Terra em um período pós-apocalipse, e acaba vagando por lá. Ele encontra a Isabel, a irmã, o que faz ele garantir que ela de fato tirou sua própria vida. Então ele volta ao mundo dos vivos e começa a explicar as coisas para a detetive. Ele então conta que ele mesmo está condenado ao inferno, porque quando jovem, após pensar que estava louco, vendo coisa, ele tentou ali ir de Isabel também, mas ele não conseguiu. Porém, ainda assim, sua alma está condenada ao inferno, e ele busca as almas dos demônios que podem circular pela terra, influenciando as pessoas para o mal, para tentar garantir o seu lugarzinho ali no paraíso. Mas pelo jeito, aparentemente, isso não está garantindo lugar no paraíso, porque está fazendo as coisas para ajudar as pessoas, e sim para benefício próprio. E após explicações, mais e mais conversas, eles descobrem ainda um símbolo estranho em uma cena de assassinato, e com esse símbolo eles descobrem outras informações muito importantes. Descobrem que aparentemente os demônios estão preparando o nascimento do filho do Coisa Ruim e precisam de uma vidente poderosa. Aí é que entra a irmã da Ângela, o que faz a Ângela perceber que as duas tinham um dom. Mas a sua irmã resolveu aceitá-lo e ela não. Mas agora então a Ângela decide aceitar este dom e quer aflorar. Então o John, como bom companheiro, que ajuda ela com isso. Como você perguntaria? Bom, ele faz ela fazer uma visitinha ao inferno e volta completamente traumatizada. Mas com o dom aflorado, palmas para ela, ela conseguiu. E descobre que um dos desgraçados por trás da volta do Coisa Ruim Júnior é um mestiço demônio chamado Baltazar, que já havia aparecido como um verdadeiro encosto. E o John então decide tomar satisfação e os dois começam a luta. Após muita porradaria, o John pega uma cartada na manga que ele tem. Ele diz que se o mestiço não disser o que ele quer saber, Constantine vai dar a extrema unção e ele vai para o céu por conta disso, o que assusta o demônio. É uma cena muito engraçada, por sinal. Mal sabia ele que é preciso pedir perdão para ser perdoado, mas ele diz ainda assim, para trazer o anticristo, ele precisa do sangue de Deus, que está na lança que perfurou Jesus durante a crucificação. E na verdade, lembrem aqui comigo, é aquela faca do início do filme. Lembram daquela faca? Ele precisa dessa faca, que no caso é a ponta da lança, e de uma médium poderosa. A irmã da Ângela não suportou isso e tirou a sua própria vida. Mas ainda sobrou a própria Ângela, né? E graças ao Constantine, conseguiu aflorar os seus dons. Então ela é levada pelos demônios e o John começa aquela cena clássica do herói de filmes de ação, se armando para poder salvar a Ângela. Ele vai, luta com ele junto com seu assistente. Eles conseguem chegar e encontrar a Ângela possuída. Mas com o poder do roteiro, eles conseguem saber exatamente o encantamento que precisam e exorcizam a jovem. Mas o filho já tá dentro dela e ele começa a querer sair. Eles começam então um ritual para parar o bebê. Mas o Chaz já vai de base quando é arremessado no teto e falece. O personagem infelizmente tá aqui só pra, sei lá também, né? Pra ser o motorista, pra ser o Uber do Constantine. E por quem ele foi arremessado? Pelo anjo Gabriel. Olha o plot twist. Tá por trás de tudo isso. E por quê? Olha só. Porque segundo ele, os humanos não merecem o céu, não sem serem testados. Então, com o filho do Coisa Ruim na Terra, aqueles que realmente merecerem iriam para o céu. Então o Gabriel arremessa o Constantine, que já está sem ideias de como salvar a Ângela e a humanidade também, porque o filho do Coisa Ruim tá para nascer. Então decidiu cortar seus pulsos. Por quê? Para chamar o próprio Coisa Ruim, para ver o que o filho dele estava aprontando. Já que a alma do Constantine ele viria buscar pessoalmente, como foi mencionado anteriormente. E ele de fato vem com a sua presença meio caricata. É uma atuação muito legal do cara aqui, porque ficou top demais. Mas ao ver que o Gabriel está aprontando ele decide intervir e mandar seu filho de volta para o inferno, já que segundo ele mesmo, o próprio Coisa Ruim, que quer dominar, que quer tomar o mundo dos humanos e não seu filho. E também com o auxílio do divino fez o Gabriel perder as suas asas. Então após isso ele não pode esperar mais, já que o Constantine realmente está ali falecendo. E ele vai até o Constantine reclamar o seu prêmio, perguntando o que ele quer de recompensa por sua atitude de avisá-lo que seu filho estava dominando. E o homem diz que quer a salvação da irmã da Ângela. E por pensar em alguém além dele fazendo esse sacrifício, ele é perdoado e recebe a entrada no céu.
Só que não, né? Porque o Coisa Ruim decide então salvar a sua vida, tirando o câncer de pulmão que ele tinha para que ele tenha mais tempo de vida e possa pecar novamente, para aí sim ele ir para o inferno. E no fim vemos que o Gabriel virou humano, a Angela tá bem junto com o Constantine e claro que ele não só não parou de fumar, como também vai continuar a sua caçada por demônios, mas dessa vez buscando manter seu lugar no céu. Quem é Constantine? Ele é um detetive do oculto e um mago, conhecido pela sua inteligência afiada, sarcasmo e aquela moralidade bem duvidosa. Constantine nos quadrinhos é frequentemente retratado como um anti-herói que enfrenta demônios e criaturas sobrenaturais. E questões éticas também, né? Quando tenta proteger a humanidade. E sim, é do mesmo universo do Batman. Esse filme é aquela aventura com personagens que normalmente faz um sucesso com o público, mas convenhamos, não é uma obra-prima. E recebeu críticas, muitas, sobre a falta de semelhança com as HQs, sobre a sua aparência, já que se você não sabe, o Constantine é um personagem de história em quadrinhos e como em toda adaptação mudanças ocorrem, e nesse caso Constantine foi mudado de um homem loiro britânico para Keanu Reeves, que convenhamos não segue bem esse padrão, mas isso não me incomoda. Sinceramente, estou de boa com a aparência dele, mas alguns aspectos da história, sim, alguns desses me incomodam, principalmente alguns conceitos trabalhados, aliás, não trabalhados. Esse filme tem aquele clássico defeito de tentar enfiar várias coisas em um filme e acabar não conseguindo trabalhar tudo, ou confundindo o público. É anjo, é demônio, vidente, irmã gêmea vidente, assistente aprendiz que não aprende e é deixado de lado. São alguns apetrechos apresentados e não trabalhados, e sinceramente, só confundem e atrapalham a história. Eu sei que é legal a gente ver várias coisas, várias referências, várias magias, feitiços, histórias, só que isso confunde a história. Isso não traz uma linearidade, precisa de algo mais tranquilo. Vamos devagar, galera, vamos apresentando os personagens e trabalhando os conceitos. Você apresentar 15 conceitos e trabalhar 10, não sei se fica legal também, porque tem coisas que ficam esquecidas, parecem que vão ser importantes, mas no final não são. Mas galera, aqui entre nós, esse filme tem umas cenas bem memoráveis. Aquela cena do exorcismo no espelho é excepcional de boa e bem memorável de fato. Se você pode não lembrar do filme inteiro, mas essa cena você lembra com certeza. Além de outras cenas que ficam na sua cabeça por muito tempo. Eu curto essa fantasia sombria que faz alusão a anjos e demônios e gosto do encaixe no final do personagem conseguindo alcançar seu objetivo com aquela sagacidade, fazendo o próprio Coisa Ruim vir pegar a sua alma. Eu curti. E como eu disse, esse filme é bem interessante e eu gosto do estilo dele. Com efeitos hoje em dia bem questionáveis e uma trama de romance meio nhé, talvez, mas ainda assim é um ótimo filme para assistir numa sexta-noite com a cremosa, o cremoso ou os amiguinhos ali com a bela pipoquinha. E se você não sabe, foi oficialmente confirmado Constantine 2. A data de lançamento não foi confirmada, mas vai acontecer. E com Keanu Reeves no elenco. Então só nos resta esperar essa nova história do detetive e mago da DC. Mas me digam aí o que é que vocês acham desse filme. Deixem aqui nos comentários. Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.